Voltamos, Brasil! O telefone sempre liberado para vocês, as redes sociais. Quer falar com o Levi Fernandes? 953970461. Porque atenção, mulheres. Agora é um assunto muito nosso. Claro que os homens também têm que aprender a entender também, né? Afinal, quando a gente fica grávida o casal, né? Não só nós mulheres. 5 passos para uma gestação saudável. A doutora Kelly Alessandra Tavares, médica, ginecologista e obstetra, vai falar pra gente e até mesmo orientar. Bem-vindo, boa tarde, tudo bom, querida? Explica quais são os segredos, né? Qual o principal... você falou 5, né? Mas a balança ainda é o primeiro? Quais são os controles? Eu sempre digo que, assim, antes mesmo da mulher engravidar, ela tem que se preparar. O casal tem que se preparar para engravidar. Então, antes de mais nada, precisa ser feita uma análise de como que essa mulher está. Passa no seu ginecologista para se programar. Ver se tem alguma doença que precisa ser tratada. Tem muitas mulheres com hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, são todas questões que a gente precisa cuidar antes mesmo da mulher engravidar. Sim, e uma vez que você passa para o médico, para você hoje, o que é mais importante? Como que você acompanha uma gravidinha? Quais são os 5 passos? Um dos primeiros passos é o controle, dessas doenças. Sim. Essas doenças, elas precisam estar controladas. E mesmo quem não tem nada, muitas vezes a gente faz o diagnóstico antes mesmo dela engravidar. Ou durante a gestação. Então, a gente precisa ter o controle dessas doenças para que a gestação transcorra bem e que possa ter um parto adequado, com o bebê nascendo bem também. Porque o diabetes é complicado, né? Também, né? É complicado. Então, assim, por exemplo, o diabetes é arriscado, é difícil, muitas vezes a mulher tem dificuldade para engravidar e a gestação em si é complicada. Aumentam muito os riscos. E essa gravidez, e essas diabetes que acontecem durante a gestação? A gente tem que ficar bem de olho para controlar. Porque Por que acontece isso? A gestação já é um momento em que acontecem algumas predisposições. Existe uma queda de imunidade importante e a mulher fica mais suscetível a algumas doenças, como pressão alta e diabetes. Mas para que isso seja controlado ou que a gente consiga pelo menos amenizar quando acontece, porque muitas vezes, por mais que a mulher faça tudo direitinho, pode acontecer. A gente precisa ter um controle adequado. Então, é o que eu sempre digo. As consultas de pré-natal, elas precisam ser feitas... Tem que ser direitinho. Tem que ser direitinho. Então, não dá para fazer o pré-natal e voltar daqui 2 meses. Então, os exames, e são vários exames que têm que ser pedidos. Então, cada consulta... É um acompanhamento, né? É um acompanhamento. Cada consulta, a gente vai priorizar alguma coisa. A pesquisa de alguma doença, o controle de outras coisas. Mas é o que é muito importante. Um dos passos, além desse controle ser feito antes da mulher engravidar, que seria o adequado, o ideal para a gente, mas nem sempre acontece, é que a gente faça um pré-natal bem feito. Exames sendo bem feitos, então, exames de sangue, urina, fezes, ultrassons, alguns exames, por exemplo, ecocardiograma fetal, é um exame para avaliação do coração do bebê. Então, a gente consegue descobrir tudo, né? Se você fizer direitinho, qualquer pequena enfermidade que venha acontecer, que o feto estiver sofrendo, acontecendo alguma coisa, já consegue, né? Já consegue e a gente já consegue intervir. Então, muitas vezes, por exemplo, a criança pode ter alguma malformação cardíaca. Sabendo disso com antecedência, o parto pode ser programado, de repente, uma cirurgia intraútero ou pós-parto imediato. Então, existe uma programação. Isso é importante, que a mulher saiba que ela precisa estar programada durante a gestação. Por isso, cabe ao obstetra esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Doutor Kelly, e a balança? E essa grande... Eu não acredito, eu tenho 2 filhos. Né? Sempre falar, vou comer por 2. Estou com desejo. O que é o desejo? Isso é um mito que a gente precisa derrubar. Quebrar isso, Quebrar. Gente. A gestante não come por 2, ela come por ela mesma. E assim, durante a gestação, é o momento que a gente tem para mudar algumas coisas que a mulher não fazia. Então, uma alimentação mais saudável, rica em frutas, verduras. Né? E isso que está o errado, porque o bebê precisa desses nutrientes. E comendo fast food, refrigerante, suco artificial, muito doce, não vai chegar a lugar nenhum. É caloria vazia. A pessoa, ela vai engordar, mas não está indo nada de nutriente para o bebê.
Qual que é o segredo? Qual que é o peso certo? Como que tem que ser? Quantos quilos a gente pode ganhar durante uma gestação? Isso é muito variável. Sim, mas um limite. Na primeira consulta, a gente precisa saber o peso, a gente mede o peso, vê o peso, a altura e calcula o índice de massa corporal. Se essa gestante estiver abaixo dos níveis considerados normais, ela pode engordar até 18 quilos. Mas uma paciente obesa, no máximo 12, 9. né? 9. De 9 a 12, né, que falam. Isso. Então, assim, a gente também fala assim, olha, é 1 quilo por mês. Não necessariamente. A gente tem que fazer um cálculo e isso sendo avaliado ao longo de cada consulta. Agora, independente se a mulher tá mais magra ou mais gordinha, não dá para ela engordar 4 quilos em um mês. Aumenta muito o risco de diabetes, de pressão alta. E aí, consequentemente, o risco de trabalho de parto prematuro e de um nascimento prematuro. Que acaba causando com todas as consequências de um prematuro. Mas uma coisa que a gente também, que eu acho que a gente precisa ficar de olho, porque hoje em dia fala muito da mulher obesa, da mulher que está sobrepeso, mas a gente tem muita mulher que está abaixo do peso. Sim. Fazem dietas malucas, né, com grandes restrições alimentares e ela também pode ser prejudicada na gestação. Tem problema também na hora de engravidar também, né? Até isso também, Então, né? a balança é tanto para a pessoa que está acima quanto abaixo do peso. Tem perguntas, Levi? Temos sim. Olha, na medida que, como se diz, a barriga vai crescendo da gestação, a mulher tem todo aquele cuidado de hidratar a barriga para prevenir um pouquinho sobre estrias e tudo mais. Tem algum tipo de hidratante, no caso, com alto índice de ureia? Isso, alguma coisa assim, pode afetar a formação do feto? A ureia, ela não é indicada na gestação. Altos níveis, eles são prejudiciais. Então, tem os cremes próprios. Hoje a gente tem uma gama muito grande de cremes. Mas o que a gente orienta? Hidratação via oral, ou seja, a mulher tomar bastante água, passar os hidratantes e não aumentar muito de peso. Que antigamente falava só de óleo, passa óleo. Gente, o óleo só vai lubrificar o lado de fora, né? Sim. Você tem que cuidar, a estria de dentro para fora. E o aumento de peso excessivo, ele gera a formação de estrias. Então, a gente precisa controlar esse aumento de peso. Bom, graças a Deus não tive nenhuma. Tive 2 barrigas desse tamanho assim, nada. Exercício na gravidez, que você diz? Super importante. Existia um mito até um tempo atrás de que a mulher só poderia iniciar as atividades físicas depois de 3 meses de gestação. Hoje os estudos mostram que não. Mesmo aquela mulher que não praticava nenhum tipo de exercício previamente, ela pode iniciar a atividade física assim que engravida. Claro que eu sempre digo, não vai sair correndo no primeiro mês, quem não está acostumado. Mas a gente tem muita atividade. Pilates, yoga, hidroginástica, a própria musculação, caminhadas, tudo isso pode ser feito. E é importante. É importante para o controle do peso e também para evitar essas doenças que são tão comuns, como diabetes, hipertensão. Levi? Exato. Na questão da alimentação, é importante a mulher pegar alimentos mais nutritivos, porque tudo que ela come, lógico que vai passar para o bebê. Tem algum alimento que, assim, que a mulher não pode comer, tipo o café? O café é um alimento um pouco mais quente e tudo mais, estimula muito. E tem algum outro que, assim, a mulher no período de gestação que ela não pode comer, recomenda-se, né? Que ela não coma pimenta, por exemplo, também. Na verdade, tudo precisa de ter um controle. Café pode tomar, desde que não seja um exagero. 1, 2 xicrinhas por dia, tá liberado. Pimenta, um pouquinho, também pode. O que a gente sempre orienta para gestante é evitar alimentos, carnes cruas, mal passadas, porque aumenta o risco das transmissões das doenças, como toxoplasmose, por exemplo, que é muito importante. E o ovo também, tomar cuidado com a salmonela, né? Sim, ovo também com a salmonela. Então, assim, evitar o que for cru e ter muito cuidado, e mal passado, né, das carnes. E também muito cuidado com aquilo que vai ingerir fora de casa. Em casa a gente sabe como está higienizando, como está lavando, e fora. Então precisa muito cuidado com frutas, com verduras, com as coisas cruas. Isso precisa tomar. E o estresse? Como é que tem que cuidar do estresse durante a gestação? Estresse. Sensibilidade, mas chora, né? Nossa, esse é um períodozinho complicado, né? A gestação é um período em que ocorrem muitas flutuações hormonais. Chora com desenho animado. Acredito, chora mesmo. Com qualquer coisa chora, né? Qualquer coisa chorava. Emociona. Nossa. Isso é normal da gestante.
Só que a gente vive numa vida muito maluca. É muita correria, é o trânsito. As mulheres trabalham muito, até muitas vezes na véspera de ganhar o bebê. Pertinho. Então, tudo isso acaba também contribuindo para o estresse. E a gente precisa fazer alguma coisa para aliviar esse momento de tanto estresse que vem de fora. É fácil? Não, não é fácil. Mas, de repente, fazer uma meditação, fazer alguma coisa que leve ao seu bem-estar. Então, a prática de atividade física é importante, algum hobby. Então, pequenas coisas podem ajudar nesse momento. Que é um momento delicado mesmo, né? O momento é de uma sensibilidade lá no céu. Qualquer coisa você chora. Olhou feio, chora. Ficou feio, chora. Ou então briga, né? Ficou feliz, chora. Chora. Emocionou demais, chora. É o tempo todo chorando. Diga, Levi. Era isso que eu ia falar, que a mulher ela fica muito emotiva, né, durante Demais. o período da gravidez. E aí eu ia falar sobre alguma recomendação, mas você já falou a questão do exercício físico, fazer yoga também, que ajuda para ela poder baixar um pouquinho essa adrenalina e não ficar tão Mas não chorona, adianta. né? Buscar o chorar. equilíbrio, né? O equilíbrio, Naquilo buscar o que for equilíbrio. possível. Né? Evitar as situações estressantes. Você sabe que vai se estressar, não se expõe. Ô, doutora, como se prepara também para um parto hoje? Isso a gente precisa conversar bastante durante o pré-natal obstétrico. Qual que tá ali pra é a esclarecer, orientação hoje, tanto do parto normal como para a cesárea? A mulher ela tem que ser respeitada naquilo que ela deseja. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão querendo muito, as mulheres querem muito o parto normal. Porque existe muito a questão da violência obstétrica, de se sentir agredida, de repente, em ter algumas coisas que são feitas durante o trabalho de parto que incomodam. Corte, às vezes as mulheres não querem que seja feita a episiotomia, que é aquele cortezinho que a gente faz. Mas tudo precisa ser ponderado. Muitas vezes existe uma indicação precisa de uma cesárea. Sim. Então não temos condição de ter um parto normal. E por mais que de repente a mulher esteja disposta e esteja tentando o parto normal, muitas vezes não é possível. Consegue, né? Então cabe ao obstetra, muitas vezes, Dá a definição também, né? definir e falar, olha, está indicado a cesárea nesse momento, ou não, temos condição de continuar com o parto normal. Mas isso é muito necessário um diálogo entre o médico e a paciente. E qual é o maior receio delas? O parto normal? E elas estão querendo hoje? Porque um tempo atrás todo mundo falava tudo que é só cesárea, cesárea. Hoje tem muita gente. Quem aconselhava até que X idade pode ter parto normal? Não, isso não. Não existe uma idade que, olha, pode ter parto normal ou cesárea. É tudo da indicação obstétrica. Então, de repente, uma mulher que esteja com uma pressão extremamente alta, com risco para o bebê, não tem por que a gente induzir um parto normal. É necessário que seja feita a cesárea. Existem outras situações. O bebezinho está sentado. A chance de um parto normal dar errado com um bebê sentado é muito grande. Os riscos são muito grandes. Não. Se estiver sentado, não tem como, né? Não. A gente até vê muito vídeo na internet, muita coisa acontecendo o parto normal. Em bebê que está pélvico, apresentação pélvica, que é sentado. Mas é muito arriscado. Existe o risco do corpo sair e a cabeça ficar presa. E aí você perde um bebê que estava indo tudo bem, uma gestação que foi perfeita. Não dá. Isso aí também então não dá para correr esse risco. Essas decisões aí também tem que ser tomada pelo médico. Tem que ser tomada, Só o médico então a gente precisa. Sem confiar. A primeira coisa é confiar no seu médico. Sim. E esclarecer. Esclarecer e confiar. Durante todo o pré-natal, a gente está ali para isso. É para isso, né? Para orientar sobre a amamentação, para orientar todas as dúvidas que tem, todas essas pequenas questões do que pode e o que não pode, a gente está aqui para esclarecer. Diga, Levi. Era essa questão do parto humanizado, que agora virou meio que, digamos assim, uma moda, né? Algumas celebridades fizeram, aí todo mundo vai nesse mesmo caminho. E o importante orientar que você tem todo um cuidado durante todos os 9 meses de gestação e aí por uma bobeira, por uma modinha, digamos assim. A questão do pré-natal, sempre descobriu que está grávida, já começa a fazer o pré-natal. Como que a família pode auxiliar a mulher, principalmente nessa questão emocional, que ela fica super abalada? Eu queria falar uma coisa a respeito do parto humanizado, que todo mundo tem falado.
O ideal seria o parto não humanizado. Uma cesárea pode ser humanizada, desde que o médico esteja ali com a paciente, ouvindo ela, cuidando. Uma coisa super importante é, assim que o bebê nasceu, se está tudo bem, já coloca no peito da mãe, a mãe já tem o contato com esse bebê logo de imediato. Isso é um parto humanizado, independente da via, se é normal ou se é cesárea. É uma coisa importante a gente falar, o parto ele tem que ser adequado àquelas condições. De repente, a paciente não tem condição de ter um parto normal, ela tem uma cesárea humanizada. Ou seja, a partir do momento que a gente cuida dessa gestante, é um parto humanizado. E a família, ela é muito importante nisso. Claro, eu compreendo. Muito importante. Perfeita. Então, assim, o marido, os pais, os amigos. Então, a gente precisa ter esse controle, esse contato, na verdade. A família, ela tá para isso mesmo. Tem que estar presente. Tem que estar presente, porque é um momento de muita sensibilidade. Então, nós, como obstetras, a gente dá o apoio, dá o suporte, mas a família também precisa. Toda, né? Né? Maravilhosa, adorei você, obrigada. Obrigada, Você pode né? deixar redes sociais? O Instagram é doutora Kelly Alessandra e o Facebook também, doutora Kelly Alessandra, Kelly ginecologista e obstetra. Obrigada, viu? Volta Obrigada. mais vezes. Volto sim. Bom, agora só vou chamar o Eli, porque tô falando agora de filho, bebezinho. Aí eu pergunto pra você, como é que tá a sua vida sexual? Tá bacana? Se não tá, presta atenção no recadinho que o Eli tem pra vocês do Forte Organo. É isso, Eli? É, Nani, isso mesmo, 0800 940 3418. Esse é o telefone da Eli Shop para você ligar agora e fazer uma consulta gratuita. Isso mesmo, principalmente você mulher que entrou na fase da menopausa. Aqui está Forte Organ, ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Não é remédio, não é medicamento, é um suplemento vitamínico à base de vitaminas e sais minerais essenciais para você, mulher, voltar a ter desejo sexual. Vitaminas e minerais como, por exemplo, vitaminas B3, B6, B12, C, D, E e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. E para você, mulher, é ótimo. Tendo fluxo sanguíneo maior no órgão genital, acabam os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você, homem, que entrou na andropausa, também é fantástico. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa. Maltodestrina, que é destrose de milho, vai te dar mais disposição, principalmente piridoxina e bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona. Agora, Nani, o bom de tudo isso é que é um tratamento que você faz aí na sua casa, no conforto da sua casa, um tratamento de ação contínua. 0800 nunca paga para ligar. Melhor ainda, homem fala com homem, mulher fala com mulher. Com atenção, carinho, respeito e educação, tire todas as suas dúvidas. Agora, Nani, para fechar legal, vamos fazer uma mega promoção. Isso mesmo. Se você ligar agora e disser que está assistindo o programa da Nani, como diz o Fatioli, diariamente necessário e cada vez melhor o programa da Nani, olha só que legal. Comece o seu tratamento pagando no cartão de crédito. Você não paga o frete, tem um super desconto e tem direito a um brinde surpresa. Não espere mais. Passe a mão no telefone e volte a ser feliz. Dê uma apimentada no seu relacionamento. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E sempre que é Eli Shop, você pode ficar tranquilo. Você pode confiar. Só ligar, Nani, 0800 940 3418, Nani. Isso mesmo, 0800 940 3418. Vai ligando, hein, que a promoção é para 100 primeiras pessoas agora, hein? Pagando no cartão já vira facilidade, né? Vão receber em casa, no conforto da sua casa. Super desconto, tá? Não paga o frete, ainda tem brinde surpresa. Então faz assim, ó. Vou pro intervalo comercial e você vai ligando. 0800 940 3418. A gente volta já e te convido a ficar na minha mesa de chá da tarde, tá bom? Obrigada.